Coitado do Silas aquele dia. É você falar o sobrenome, né? Que é difícil. Não, Malagoli. Malagoli. Como você preferir? Assim como quiser. Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos entreliçados. Vou começar de novo porque esse cara tá... Bom dia, Hong Kong. Olá, amigos entreliçados. Estamos aqui para mais um episódio. Fala aí, Zé Vitor, qual? 12? Vou chutar, 12 ou 13. E hoje estamos recebendo Marina Malagoli. Acertei no italiano? Acertei no italiano? É, eu fiquei em dúvida. Marina, que é professora do IFG Jataí, engenheira civil, e o restante nós vamos conhecer agora. Tudo bem, Marina? Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, viu? Tô muito honrada. Eu acertei no nome? Malagoli. Acertou! Maquei. Malagoli. Marina Malagoli. Ah lá, ó. Você é que tá fazendo mestrado? Fora que você tá... Não, mestrado, eu fiz doutorado na França e concluí o ano passado, né? Eu voltei em agosto do ano passado. Tá fazendo um ano aí que eu retomei minhas atividades no IF. Então solta um boa noite em francês aí. Pra provar. Bonsoir. Aí sim. Bonsoir, França. Entrelistado, a gente quer que comprova. Mas aí você fez igual você fala japonês, fala tchau e arigato. Eu podia ter mandado um bonjour, né? Mas... Esse ano falasse qualquer trem. E hoje nós estamos aqui com o Matheus, Bruno Saneago. Presente. E Matheus. David. David. Eu Quem que é confundi. o David? Quem que é o Matheus aqui? Me ajuda. Toma no Quem cu. Bora começar do começo Vamos do negócio? começar. Vai. Bruno, solta Eu vou primeiro aí. comer aqui que eu tô já com fome. A gente já comentou no episódio passado, a gente não tava participando, né? Mas a gente tava falando sobre a CEMEC, né? Isso. Que vem a Semana da Engenharia e ela, como professora da IF, vai... Da IF. Do IF, vamos perguntar, né? Qual que é a sua parte aí nessa semana aí da engenharia? Gente, a minha parte tá sendo bem devagar, assim. Porque quem tá conduzindo, na verdade, é a Carol, que tá organizando. Bem que a Carol tudo, reclamou né? pra nós aqui mesmo. Nossa, gente. eu não Tá duvido tudo nada em que eu cima tô da Carol. Coitadinha da Carol. É porque ela é muito boa, então a gente sobrecarrega. Mas a Carol que tá organizando, eu tô bem por fora, assim, eu entrei em alguns grupos, mas tem 6 meses que eu assumi a coordenação acadêmica lá no IF, e tem sido bem pesado, assim, é uma rotina bruta, porque tem as coordenações do ensino superior, tem as coordenações também de 3 cursos técnicos integrados, então os alunos estão lá na escola o dia todo, e tem que lidar com pais, são alunos menores de idade. Então eu deixei pra Carol mesmo. Ela que vai saber falar melhor pra vocês, assim. Ô Marina, conta pra gente, assim, onde que você nasceu, como é que você se viu engenheira, como Entrou nessa vida bandida. como é que você veio parar na engenharia, na docência? Como que você chegou até aqui? Como é que você chegou até aqui? Ela chegou no auge hoje, vendo aqui no... Gente, eu queria fazer física quando eu tava no ensino médio. Na verdade, quando eu tava no fundamental, eu queria ser bióloga. Igual Aí eu aleatório, mudei, né? super aleatório. Aí eu mudei pra uma escola lá em Goiânia que era muito focada em exatas, assim. Fui eu mesma que escolhi. E comecei a me apaixonar por física e matemática. Eu gostava de física e matemática. E eu gostava muito de dar aula. Desde criança eu dava aula para as minhas bonecas, eu dava aula para primas, irmã e tudo mais. Eu pensei, cara, eu vou fazer física, né? Vou virar professora de física. Mas aí, minha família, né? Meus pais, principalmente, interferiram, né, nessa escolha. Não vai não, minha filha, porque A isso gente- aí isso é só sofrimento, é menino bagunceiro, querendo te bater, querendo... Esse negócio de professora não paga bem. Não paga bem, Você não faz engenharia? Olha só, física e matemática aplicada.
Pronto. Se eles soubessem. Então eu fui fazer engenharia por influência da minha família. Eu tenho uma tia que me influenciou bastante. Ela é engenheira eletricista e hoje professora aposentada da Universidade Federal de Goiás. Ela era minha musa inspiradora, assim, na família. Então isso teve muito peso, né? Muita influência, assim. A gente sempre espelha em alguém, né? Eu me espelhava muito nela. E quando eu entrei na faculdade... Eu sei lá, acho que eu tava no terceiro ou quarto período, eu falei, eu vou abandonar essa... E vou fazer física, essa vida bandida, e vou fazer física, sei lá, psicologia, que eu já tava, acho que eu tava assim, bem doida, né? E antes de largar tudo, eu fui conversar com uma professora que eu admirava muito, professora Helena Karazek. Ela foi no final da faculdade, inclusive, minha orientadora de TCC, e ela foi presidente da minha banca de doutorado. Então, é muito bacana, assim, essa ligação que eu tenho com ela. E ela falou, faz o seguinte, vamos fazer pesquisa, né? Você falou que você quer ser professora e tal. Eu vou abrir uma vaga de iniciação científica aqui. Aí ela abriu uma vaga de iniciação científica que era para estudar azulejos históricos, que é outra coisa bem aleatória, assim. Só te interromper rapidão, você fez a faculdade... Na UFG, em Goiânia. Nasci em Goiânia, vivi minha vida inteira no mesmo lugar lá, na região norte. E fiz engenharia civil, fiz mestrado na UFG também, emendei logo depois da faculdade. E eu fui sair de casa, eu já estava terminando o mestrado para morar em Rio Verde. Eu fui professora 6 meses na UniRV. Aí eu era horista lá, né? Eu passei no concurso lá e passei no concurso aqui. E aí eu optei por vir pra cá, né? Veio parar no Jataí. Isso, vim parar em Jataí por causa do concurso mesmo. Nossa. E aí eu fiz iniciação científica sobre azulejos históricos e amei. Eu gostei muito de pesquisar na época, né? Mas o que seria? Mas qual é a cerâmica do século XVII? A gente tinha uma parceria com uma universidade de Aveiro, em Portugal. Nossa. Então eles mandavam os azulejos pra cá, que eu sempre fui da área de materiais. Eu gostava de materiais de construção civil. A Helena e o marido dela davam materiais, ciências dos materiais, Tecom. Eu gostava disso, assim. E aí, a gente estudava as propriedades desses azulejos, assim, a absorção de água, a gente levava no microscópio, a gente triturava, fazia alguns ensaios de caracterização química, né, para saber o que tinha ali, enfim. E aí eu gostei bastante. Não vou dizer que eu amei o tema, assim, não cheirava, não tinha nada de especial com o tema. Mas, sabe, pesquisar eu gostei bastante, apresentar, fazer pôster, essas coisas em congresso, né? E aí eu falei, cara, tá aí, eu posso terminar o que eu já comecei e, de repente, seguir numa outra carreira. Então, eu comecei a focar nisso, né? No meio do caminho, eu fiz um intercâmbio para a França também, durante a graduação. Que era o esposo da Helena, que coordenava, o professor Oswaldo Cascudo, que foi meu orientador no mestrado depois. Vixe, mano. Na UFG. Na UFG, isso. E aí eu foquei 100% na carreira acadêmica, saí da faculdade já matriculada no mestrado, terminei o mestrado e comecei a prestar concurso, procurar lugar para trabalhar já no final do mestrado, assim, que foi uma época difícil que eu precisava de grana. E foi assim que eu vim parar aqui. Olha só, e hoje você atua em qual área, então, na engenharia civil? Pois é, não é materiais, não é Tecom. Você ama isso, Ai, gente, toda a minha vida, até o mestrado, foi materiais, né? No mestrado eu fiz concreto de alto desempenho, com adições minerais. E quando abriu o concurso, tinha concurso para hidráulica. E foi. Hidrologia... Saneamento, fenômenos de transporte. Ai, o senhor não deu essa disciplina. Eu substituí Marina Maló. Ixi! Não foi em 2000 Eu saí do IF em 2018. Não, você não afastou em 2015, 16? Não, eu cheguei no IF em 2016 e afastei no final de 2018. Não, então não substituindo foi você, não. Foi a professora Débora? A Débora, tinha a Débora não era depois de mim também? Foi depois de você. Acho que eu substituí a Débora, então. Mas eu entrei para essa área de fenômeno de transporte, hidráulica, hidrologia.
Água. Eu entrei lá como professor substituto nessa área. Gente, quando eu fui Gostou? fazer o concurso... Gostei. É bom, é Não, legal. você entra pra essa área, mas não quer dizer que você vai ficar lá danado Não, nessa sim, área. mas Eu dei aula de você tudo lá. gostou, ué. Dei aula de tudo quanto é coisa lá. Tem jeito, tem que ser tudo, né? Tem jeito. Dei aula de Aí, fenômeno de transporte, que é uma disciplina complicada de ministrar aula. Hoje eu já gosto bastante, assim, eu tô com o coração partido esse semestre, porque como eu tô na coordenação, eu tive que abrir mão de várias horas aula, né, assim, e fenômenos, eu tá com a coordenação de física esse semestre, e eu fico assim com o professor, eu quero conversar com você, porque tem uns conteúdos que não pode faltar, porque quando chegar lá em instalações eu quero usar, eu tenho um livro, você quer? Olha, o dia que você quiser eu te levo no laboratório, a gente, coitado, ele deve estar me odiando, assim, todo aquele paternalismo com a disciplina, Tipo, assim. será que ela não quer ministrar essa disciplina então, já que ela tá... Fenômenos foi a disciplina que marcou a minha escolha de fazer doutorado. Porque eu tinha que dar aula dessa disciplina, eu era uma bosta. Pergunta pros alunos aí quando eu cheguei. Eu era horrível, não sabia dar aula desse trem. Eu pensava comigo mesma, esse trem não pode ser melhor que eu, não. Aí quando eu falei assim, eu vou fazer doutorado, acho que chega, tá na hora, tá faltando alguma coisa aqui pra mim, não tá legal, preciso capacitar. Eu falei, pois é, né? Eu gosto muito de materiais e tenho uma expertise em materiais que eu não queria pegar ela e rasgar, assim, né? Vou deixar na gaveta, É. né? Você não queria. Então eu podia achar alguma coisa que casasse um pouco fenômenos de transporte, que era o maior desafio que eu tinha, né, enquanto professora, e macro. E aí eu entrei num site que chama Campus France. Eu já sabia que eu queria voltar para a França algum dia, depois que eu tive a experiência de 1 ano na graduação. Eu entrei num site que chama Campus France, então quem quiser aí, ó, tem esse site. Não tem ofertas de temas só em francês. O meu tema, quando eu encontrei, estava escrito em espanhol, por exemplo. Era um convênio que meu orientador tinha com o México, mas nenhum aluno queria o tema. Geralmente, quando tem fenômeno de transporte, as pessoas não querem, né? Isso foi, inclusive, até um facilitador. Eu não tive concorrência nenhuma pra pegar esse doutorado. Mas aí assim. quando você foi pra lá, foi... Como vou explicar? Na Você- bucha, vai, pergunta. Ó, meu professor, tô lembrando Aí, aqui eu- agora. Vou cortar enquanto você lembra. Você tá gaguejando aí, ué. Ele fala que eu corto, mas tá gaguejando. Ô, Marina, meu professor de fenômeno de transporte, ele fez também doutorado na França. Olha que Sério? coisa, Que coincidência. massa. Massa mesmo. Geraldo, que ele chama. Ah, inclusive, o Francisco Geraldo? contou ele aqui. É um ícone na Unesp Ilha Solteira. Ô, qual que é desse nome? Professor Fenômeno geral. de transporte. Alguém É, eu explica esse também, nome? alguém me É explica. porque Marina, fenômenos de transporte de fluidos, né? Fenômenos físicos do transporte de fluidos. Aí pra não falar fenômenos físicos, fenômenos de Seria transporte. mais claro. Podia ser transporte de fluidos. Algumas universidades chamam de mecânica dos fluidos. É, na minha era assim. Na minha era assim. Que a maioria dos livros, inclusive, é mecânica dos Porque fluidos. talvez essa baixa concorrência é porque também o cara, olha, fenômeno de transporte. O que esse trem vai falar? É, mas não diabo é é por isso não, minha amiga. É porque a teoria é pesadíssima. Não, mas Ela é... não tem jeito mesmo, não. O que eu ia é- perguntar era... Você foi na Alguém vai hora, cortar. né? Alguém vai te cortar. Você falou... Fala rápido. Vou voltar. Vai cortar de novo. É. Quero ir Pô, pra eu França quero e vou- ir, eu quero ir. E na época as pessoas que estavam à minha volta me incentivaram muito, falaram assim, se é o que você quer, vai mesmo, essa experiência não tem preço, você vai voltar à pica das galáxias. Falei, A doutora Maria. tipo, fez o doutorado da França, pá, né? Eu falei, cara, eu gostei muito da experiência que eu tive na graduação. Eu sabia que ia ser completamente diferente, que eu ia ter que diminuir um pouco as viagens, os bares, as saidinhas, né? Já era outra fase da minha vida também. E foi assim, num dia eu decidi que eu queria fazer doutorado na França. No outro dia, eu entrei nesse site do Campus France e achei um tema que casava as coisas que eu queria. Eu peguei, gastei todo o meu francês, porque já tinha anos que eu tinha voltado do intercâmbio, eu já não lembrava muito do idioma, você vai perdendo, né? Gastei todo o meu francês lá, Google Tradutor, pai, escrevi Só um no e-mail oui, oui. pro cara que foi meu orientador. Falei, boa noite, meu nome é Marina, eu sou professora no Brasil, tal, tenho muito interesse no tema, e aí, você vai pegar ou largar?
Aí eu fui dormir. Eu lembro que era tardão, que eu demorei a escrever mesmo, assim, pensando nas palavras e tudo mais. Cliquei em enviar nervosa, pensava assim comigo mesma, ai, nem precisa ficar nervosa, o cara não vai nem me responder, né? O cara tá lá na França e tal. Fui dormir. Aí eu acordei e falei, ai, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando eu abri o e-mail, o cara tinha me respondido. Super a favor, tipo assim, nossa, o seu perfil é interessante, que bacana. É claro que alunos brasileiros podem vir e tal, eu tinha visto que era uma parceria com o México, né? Só que aí eu não tenho bolsa, que quem pagaria a bolsa era o governo do México. Aí eu já respondi pra ele, não tem problema, eu vou pedir uma licença remunerada, que assim, assado. E aí eu só vou precisar de uns documentos, porque teria que abrir o processo no IF, né? Eu já sabia que o processo tava por vir. E ele falou assim, o que você precisar, então, é só você falar que eu vou mandar. Eu acho que 2 meses depois eu tava desembarcando lá. Foi muito rápido, o meu visto foi muito rápido, porque a carta de aceite foi muito rápida, então eu pedi o visto com prioridade, assim. Tô chegando. Mandei pra ele só assim, eu chego tal dia, tal hora. Tive muita dificuldade pra arrumar alojamento, mas aí no final das contas lá a universidade liberou um alojamento pra mim e eu fui. Foi no interior lá? Não. Eu não sei como que é. Eu morei numa capital. A França, ela é do tamanho de Minas Gerais, mais ou menos, mas ela é dividida em várias regiões, não sei o número ao certo, assim, né? E eu morei na capital da Occitanie, que é Toulouse. Eu não sei, acho que é a segunda ou a terceira maior cidade da França. Vamos lá, tá entre as 5 maiores cidades da França, pra não errar, né? Toulouse, Lyon... não, é Paris, Lyon... Aí deve ter ali, sei lá, Toulouse, por aí. Mas fala Weir. Weir? O Marina, Momento piada. a sua pesquisa tem a ver com esse corpo de prova que você trouxe pra nós? Tem a ver, tudo a ver. Essa aqui é a minha pesquisa. Conta pra nós. Antes que vocês perguntem, não. Não. Eu não fumei. Antes que eu fume essa pesquisa. Certeza absoluta. Aonde eu vou, né? Primeiro que levanta a mão aí, mas se fumar esse trem aí da onda? Não, gente, não dá, não. Fumar concreto não vira, não. Não vira, não. Mas foi assim, através do concreto de cânhamo, né? Concreconha, se quiserem. Se for fazer, não beba água, né? Tipo isso. Concretar o pulmão. Explica Que eu pra gente como consegui. funciona. Foi através dele que eu consegui casar materiais e fenômenos de transporte, né? Então eu fiz, fica à vontade aí, gente. A minha tese. Bota fogo, não. O nosso telespectador. Pode cheirar, viu? Nosso seguidor. Cadê o isqueiro? Oh, foi mal. O cara ia ficar bravo. Agora vai falar que nós vamos ficar. Ô, mas esse trem é bacana. Super resistente, ver, tá? Tipo, um MPA. Tá cheirou o trem, vai. Pô, fazer força? Não, Mas um pouco de leve. Eu tô falando, um MPA super poroso, né? Ele é muito poroso. Eu vou fazer... Nossa, bacana demais. Eu falei de fazer força porque o Ronan, até não deu tempo de falar com ele. Ele me mostrou semana passada, agora que eu tive que ir lá na Concreto Rio Claro, o vergalhão de fibra de vidro. Que massa. Que é um negócio que eu nunca tinha visto. Ele parece aquele estica que é salgadinho de sal. Parece que é trem, só que ele é brancão. Eu vou quebrar esse trem. Você faz nem torta. E era de 8mm. De 8mm, às vezes dá pra entortar na mão. de ferro, né? De aço sem torta. Mas agora eu não consegui nem mexer o trem. Aí eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que isso aqui, ainda bem que você falou antes. Esse shape de Pelo grilo. amor de Deus. É a única amostra que eu trouxe. E eu trouxe essa amostra, assim, com o coração na mão, porque eu não queria despachar na bagagem. Então eu pus na bagagem de mão e falei, seja o que Deus quiser, que não tem cão farejador. Mas de onde surgiu essa ideia? Conta pra nós, Maria. Os franceses têm Fazer vários concreto. livros já publicados sobre isso. Eles têm muito isso. A França é o maior produtor europeu de cânhamo, né? O que é o cânhamo? O cânhamo é uma planta da família da cannabis. Então, existem 3 variedades de cannabis. Vamos ver se eu lembro. É cannabis sativa, que é essa, indica e ruderalis. Não sei não. Você sabe, Matheus? Sativa, indica e ruderalis. Eu não tenho Gente, ideia. ponham seus conhecimentos pra Sativa, fora. índica e...
Fica tímido não, Isso. Matheus. Solta a voz. É isso aí. Tá. E esse daí é qual? É a sativa. Tá certo. Então não tem tetrahidrocannabinol, que é a substância, como é que a gente, psicotrópica, né? CDB. Alucinógena Ah. da Não tem. maconha. Não, Não tem tem menos de CDB. 0,2%. Tem, Ou mas seja, é a muito gente pouco. não dá grau. Vamos resumir. Mas por que não tem se é a planta? Ah, gente, não sei não. Ah, mas Alguém assim- for botânico, põe aí nos comentários. Essa é devido à espécie? É a espécie. Ah, a espécie. Isso, Entendi. Ou a forma de extração, né? Ah, Não é só porque a é maconha que vai dar onda. Pois é, a planta alucinógena não é essa espécie, então. Não. Só é uma variedade. Eu acho que eu não sei direito, mas acho que é a mesma espécie, outra variedade, né? Ah, tá. Porque cannabis sativa indica e ruderales. Você falou que forma de é extração. 0,2%. É menos de 0,2%. Por que é tão poroso? Não, aí eu tô falando Aí é outra da coisa. planta. Ah, Aí é outra coisa. Peraí, 0,02%. 0,2%. Ah, 0,2% Isso. é da planta ou é da substância? Isso, a planta alucinógena? contém menos de 0,2% de substância alucinógena. entendi. Então pode fumar à vontade, 3, Entendi. 4 pés, se você quiser, que não vai dar nada, Nada. né? E a ideia, a aplicação, né, desse concreto. Isso. Conta pra nós, como é que Então, eu apliquei ele em dois prédios históricos lá na França, né? Eu ia para uma cidadezinha lá perto de Toulouse, que chama Cahors, onde a Seria uma Goiás prefeitura... velho, uma Perinópolis? Nossa, Não. lá é uma Tudo é jataí, Larissa. Eu falo em termos de Terra Nova. prédios históricos, assim ou não. Mais ou menos. Eu quero. Gente, nem sei o que eu compararia. Eu compararia mais com aquelas cidades no sul do Brasil que tem aquelas construções de madeira. Tem um nome em português, Enxamel, eu acho, se eu não estiver muito enganada. É naquele estilo. Eu tinha um prédio que eu estudava, era desse material, né? Era madeira, estrutura de madeira. E o preenchimento era pedra, tijolo, cal. Assim, o que tinha ali na região era preenchimento com aquelas estruturas de madeira, né? E o outro era um prédio de tijolo maciço, tipo 50 centímetros de tijolinho maciço, assim. Então eu apliquei esse revestimento numa fachada interna nesses prédios. Coloquei vários sensores de temperatura, de umidade relativa, eu tinha uma estação meteorológica, e eu analisei o desempenho térmico in situ e também o desempenho térmico no laboratório, né? Com corpo de prova, para comprovar o desempenho térmico desse material. Por que prédios históricos e por que esse material específico, né? Porque as fachadas de prédios históricos são muito permeáveis. Passa muita umidade, né? E as pessoas na França, hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, assim, nos centros históricos, eles estão tendo muito problema de espaço Mas mesmo. o seu revestimento tinha essa dosagem? É isso Esse aí. prova, é isso aqui? É isso aí, Mas isso aqui purinho. não é muito poroso, muito permeável? Essa é a ideia, A ideia era manter a permeabilidade. Exatamente. Por quê? Você viu o copo aqui, o batom? Opa! Quase. Suspende. Surpreende. Ô, Marina, então eu não entendi essa ideia. Porque no Brasil a gente quer fachadas impermeáveis, né? é. Eu sei que às vezes a gente se dá uma patinada nessa. Ela em casa tá patinando, inclusive. Não, Como mas é o que é essa seguinte. necessidade de ser Então, permeável? Eles têm esses problemas nos centros históricos. Porque, assim, esses prédios, por exemplo, que eu estudei, eles eram prédios que foram construídos no século XIII. Então, não tinha garagem, né? A rua não passa um carro. Mas são áreas extremamente nobres, assim, onde tem todo o comércio, onde seria o lugar ideal para colocar um Airbnb. As pessoas querem investir nessas áreas. Só que acaba que renovar esses prédios fica muito caro, às vezes não dá certo, né? Talvez acaba até tirando a estética. Exatamente. Então, não pode ser renovado, né, pelo lado externo. Não pode renovar por fora, porque é patrimônio tombado, então você não pode descaracterizar. Então, você tem que renovar por dentro, você perde muito espaço. Começaram a renovar com isopor, né? Tem a questão também do consumo energético desses prédios, que é muito alto, que são
Europa, clima frio, né? Então, no inverno consome muito aquecedor, mesmo muita energia com aquecedor. E aí começaram a renovar com isopor mesmo, com placa de isopor, e começou a dar muito problema. Começou a cair tijolo pelo lado de fora, ficar podre. Deu novo, começou a ficar podre e tal. Então, assim, é um tema que tá bem alta lá hoje, essa eco-renovação. Você tocou num negócio aqui, eu quero até abrir um parênteses. Abra. Que o isopor no Brasil tá chegando agora e tá todo mundo muito otimista. Lá... Para isolamento térmico que você fala? Não, para construção de alvenaria, construção de vedação, né? Fazendo paredes de isopor. Lá ele entrou como apenas um complementar para isolamento térmico. Exatamente. Já tinha parede de alvenaria e aí colocou ele junto. Exatamente. Ah, entendi. O que as pessoas fazem quando se trata de prédios históricos, assim, é acrescentar uma camada na parede que já tem. Ah, tá. Né? Nossa, mas diminui a área útil, né? Diminui. Vai só diminuir. Quando eu fui na graduação, eu fiz estágio numa empresa que renovava... Eram 6 prédios, era no entorno de Paris, ali subúrbio de Paris mesmo, que o prédio era parede de concreto, bem espessa, assim, só que eles renovavam por fora, era o isopor por fora, parafusado, então tinha um parafuso de plástico mesmo, que com uma ferramenta especial, quando você apertava aquilo ali, ele expandia dentro do concreto, né? E fixava, então, imagina uma parede cheia, coberta de isopor mesmo, placa de isopor, então a espessura variava. E aí, como era lado externo, colocava-se uma tela, aí tinha um primer impermeabilizante, assim, uma massa por cima com a tela e uma pintura impermeável por cima. Isso ficava ali por fora. E assim, para dar um ar arquitetônico, vamos fazer um joguinho para não ficar muito aquela coisa, né, aquela placa quadradão ali por fora, algumas fileiras assim da fachada, uns panos da fachada, era lã de vidro. Então fazia toda uma estrutura metálica, né, em alumínio para ficar mais leve, e colocava-se uns trilhos, aí vinha como se fosse um porcelanato. Só que o porcelanato, ele tinha um encaixe onde o trilho passava aqui assim. Então, isso, colocava lã de vidro nessa estrutura metálica e colocava as placas de porcelanato E aí ficava aquele pano da fachada de porcelanato e um pano lá maior de isopor, então né? O trem é fake, então. Para aumentar o isolamento e melhorar a eficiência energética, né? Agora, prédios muito antigos, que você não pode isolar por fora, tem que ser por dentro e tem que ser material. Ele tem que ser, ao mesmo tempo, isolante térmico e permeável ao vapor da água. Por quê? Porque quando tá frio lá de fora, o vapor vai entrar pela estrutura já existente e se você não deixar ele passar, a hora que ele encontrar ali naquela barreira de vapor, ele vai condensar. E aí, a hora que ele condensa, começa todos os problemas que eu falei, né? De destacamento de tijolinho de fachada, apodrecimento dessas vigas de madeira, né? No caso dos prédios de enxamel. Então, vai mofando, madeira mas é impressionante. Século XIII é tempo pra cacete. Só de estar de pé tá ótimo. Tem que estar lá, né? Eu já vi muita gente muito crítico com respeito à nossa pintura, né? Por exemplo, a nossa textura acrílica, né? Que a gente faz em fachada aí. A gente quer impermeabilizar ela, né? E aí a gente não permite essa troca ali de umidade, né? Se entrar umidade, não sai. Exatamente. Não entra, mas não entra. Mas se entrar por outro lado, ela não sai, né? Então, tem muita essa crítica, assim. Muito. Será que, né, a gente tá usando o revestimento adequado? E eu vou te falar, não tem uma resposta certa, assim. Eu achava que eu ia, depois que eu fizesse um doutorado nessa área, assim, que eu fizesse estudos na parte térmica, eu ia ter uma resposta pronta. E não tem. Porque a gente pensa muito assim, né? Vou proteger pro ar frio do meu ar-condicionado não sair. Só que o ar quente que entra também não vai sair se você isolar. No Brasil, o raciocínio é todo invertido. Aqui é quente pra caramba. Então, eu tô gastando muito com ar-condicionado, tenho muitas perdas. Se eu escuto essa pergunta direto, né?
se eu fizer um isolamento, então, com isopor e tal, vai funcionar? Cara, eu não sei. E eu preciso fazer um estudo muito aprofundado do seu prédio, da orientação do seu prédio, de toda uma ilha em volta. O clima da região, né? Clima da região. São muitas variáveis. Muitas variáveis. Não tem uma resposta pronta, né? Talvez sim, talvez não. Então, assim... Mas você não responde a pergunta, de onde surgiu essa ideia? Eu nunca pensei em estudar isso. Estava numa roda de amigos. Foi aquilo que eu falei pra vocês. Eu queria casar materiais de construção civil e fenômenos de transporte. Então, assim, o que foi o estudo na parte de macro? Eles têm um problema lá com esse concreto, porque, assim, eles querem aplicar, mas aí você vai executar isso daqui... E ele demora muito para secar, porque teve toda uma pegada ecológica também na tese, assim, eles chamam de ecoconstrução, né? Então, eu não podia usar cimento. Eu tinha que usar um material ligante que tivesse um impacto de carbono, uma pegada de carbono bem reduzida. Então, eu fui tentar desenvolver uma forma de aumentar a resistência desses concretos, que, assim, lá na França já tem muito... Esses estudos já há muito tempo que eles estudam sobre isso, porque eles usam o cânhamo para outras coisas. Eles fazem tecido, fazem papel, né? Eles plantam bastante, fazem óleo de cânhamo nessa parte medicinal, cosmético e tudo mais. E aí eu precisava, o meu desafio era assim, desenvolver uma técnica, desenvolver um traço, um ligante que melhorasse a resistência mecânica desse concreto, desse material. Então, eu fiz uma mistura de cal hidráulica e metacaulin, seria um material pozolânico, e uma mistura de escória de alto forno e cal hidráulica, que seria um ligante, sei lá, hidráulico latente, assim. O cimento, ele é hidráulico porque reage com a água e dá resistência, né? A escória não, ela precisa ser ativada, Então, aí eu usava a cal hidráulica pra ativar ela. Aí eu trouxe só esse, que ele tem essa tonalidade rosinha, é do metacaulin, né? E o outro era branco. É meio rosadinho mesmo. Ixi, eu sou daltônico. Homens, né? Homens com cores. É meio rosinho. É rosa. O que eu acho engraçado é que você olha, parece que ele vai esfarelar no Saman. Quando você parece uma poeirinha, assim. Não, quando você olhar, parece que você fazer isso aqui, ele vai pro... Então o que é a composição? O que tem aqui? Isso, é o agregado de cânhamo. Eles chamam concreto de cânhamo, mas não tem agregado graúdo aí, nem areia. Não tem areia, não tem agregado. Tem um ligante e um agregado. agregado... Que não é o cimento que a gente conhece, o pozolane. Não é. E o caule do cânhamo. E o caule seco e triturado. Isso, que lá já é um produto industrial, assim. Você compra como se você comprasse um sacão de serragem. Compactado, assim. Lá você tem no mercado para vender. Sim, eles usam para várias coisas, até para, tipo, caminha de animal, assim, caminha de hamster, tipo serragem. Os usos que a gente dá para serragem aqui... Então, você vai ter esses usos lá pro cânhamo, o caule do cânhamo. E quais foram os resultados desse estudo? Então, da parte de materiais, eu avancei um pouco, mas ainda não atingi os resultados que eu queria. Eu queria ter chegado em 2 MPa, fui super assim, né? Não, eu cheguei em 1,5, mas já, assim, tô bem na literatura, né? Com relação aos dados da literatura. E eu acho que os principais resultados que eu obtive foi com a aplicação dele in situ. Que você não vê muito na literatura. No seu interesse não era ter um concreto de alta resistência, não, né? Era para isolamento mesmo. Todo concreto que eu conheço permeável, ele tem baixa resistência, né? Como. Isso, então com certeza. Você queria dar permeabilidade. Exatamente. E eu queria encontrar uma forma de executar que fosse mais rápida, porque igual eu falei pra vocês, quando você não usa cimento e mete uma cal hidráulica dentro, vai demorar muito a secar. Muito mesmo. Então eu fiz blocos pré-fabricados mesmo, que demoraram bastante a secar também, mas assim,
mais do que a Mas aí, forma... pelo menos é em fábrica, né? Pra você chegar na obra com ele já... Isso, eu fiz uma estrutura de madeira. E aí, fez blocos assim do tamanho dos blocos de concreto nosso aqui? Eu fiz ele de 33 por 33 por 10. Por quê? Porque eu tive que improvisar a fabricação. Então deu 10 de espessura. Isso, 10 de espessura. Foi uma dificuldade muito grande na minha tese. Eu acho que tem que ser falado isso, porque a gente pensa assim, a pessoa vai pro exterior, porque lá tem um monte de recurso. Pesquisadora rica, né? Compra um computador. Não, gente, não é assim não. Olha, o laboratório onde eu trabalhei, teve um dia que caiu uma janela do laboratório. Graças a Deus, não tinha ninguém na mesa que ficava atrás da janela. Caiu uma janela, assim, o prédio é bem velho. Inclusive, eu vim embora, eles estão fazendo uma renovação do prédio lá, tão crítica a situação estava. Então, eu tinha um macaco hidráulico, né? Uma mesa vibrante. O meu co-orientador fez ele mesmo uma forma de madeira. Né? A gente fez um bloco de concreto, assim, lá nas aulas mesmo, porque era um laboratório onde tinha aula de engenharia civil. Então, a gente colocou os alunos lá da engenharia civil para fazer um blocão de concreto com uma alça de metal, assim, onde a gente colocava um cabo de vassoura. A gente pegava isso com o braço hidráulico que eu tinha. Então, eu coloquei uma placa cerâmica, que era 33 por 33, um papel, um plástico. Aí, eu ia jogando uma massa que eu tinha calculado ali, mais ou menos, porque é muito artesanal, né? De concreto de cânhamo, que eu tinha acabado de produzir. Eu e meu co-orientador, eu não tinha equipe, assim, né? Então, ele vinha com esse peso de concreto, com o cabo de vassoura era o batente ali, porque não podia descer mais, porque eu queria que o bloco tivesse 10 de espessura. Aí eu vibrava por 10 segundos, ia lá, tirava o bloco. Então, assim, deu muito trabalho. Tanto que eu só consegui fazer 1 metro quadrado de cada traço que eu rodei, assim. E demorou esse concreto E foram secar. quantos traços que você tentou? Eu rodei só 2, mas eu comecei com 12. Eu até tentei alguns com cimento, assim. Mas não funciona, por causa da composição do cânhamo mesmo, né? Não atrapalha, pega e tudo mais. É super difícil trabalhar com agregados vegetais por causa disso. E eu terminei com esses 2 que deram um resultado mais diferenciado, assim. Acho que a inovação do meu trabalho foi que eu usei um aditivo superplastificante em pó. Não sei se vocês já usaram isso. Não. Em pó. Eu vejo Porque, muito líquido, né? Líquido, mas... Porque na indústria o cara produz um pó e molha. E ele te vende aquilo ali diluído. Só que eu precisava colocar o mínimo possível de água. Porque eu queria que ele secasse rápido. Então, meu co-orientador tinha uma relação muito boa com os fabricantes, né? De superplastificante, aditivo superplastificante. E aí chegou um potão lá de aditivo superplastificante. E eu misturava isso no ligante. E aí eu tinha todo o processo de produção diferenciado. Eu misturava 1/3 do ligante primeiro com um pouquinho da água. Pra ele meio que fazer uma casquinha no agregado, assim, pra eu tentar fazer com que o agregado não liberasse as substâncias tóxicas pra pega, né, do meu concreto, assim, e depois eu terminava de misturar o resto, deixava secar e depois eu misturava o resto, assim. Então, acho que o grande diferencial, a inovação tecnológica foi na forma de trabalhar o traço mesmo, né, e de moldar, assim. Que aula, viu? Tá vendo? No Brasil, você vê aplicação para esse concreto? De cânhamo, ainda não. Mas eu fui surpreendida. Eu estive em Goiânia recentemente, num congresso internacional. Inclusive, meu co-orientador estava lá, foi super bacana. E a Helena, né, me falou que tem um governador que está querendo começar estudos sobre o cânhamo. Atualmente, o cânhamo a gente não pode plantar, né? É proibido plantar no Brasil. Na França é permitido. Sim, são o maior produtor lá da Europa de cânhamo. Olha, tudo de cânhamo. Amsterdã. Tá na área. Mas eu penso que a gente pode começar a fazer com outras plantas. Por que não? A gente tem vários, não sei se posso chamar de rejeitos da indústria agrícola, né? Na França mesmo já fazem concreto com a espiga do milho.
Nossa. Materiais diversos de construção civil com a espiga do milho, né? Por que não tentar uma soja, uma Isso aqui cana-de-açúcar? Já tá aí a dar bom existe. demais, já. Pois é, exatamente. Então, assim, assim que eu topei a parada, né? Falei assim, e a aplicabilidade disso depois? Difícil, mas de repente, né? E com toda essa discussão que tá tendo aí de aquecimento global e tudo mais, de repente um dia a gente vai começar a falar sobre isso aqui. O Ronan e a Carol falou sobre as dificuldades da pesquisa e você até Exatamente. comentou um pouco sobre isso. Aqui no Brasil, se lá já era muito difícil, que você falou que tá muito na frente do que aqui, Imagina aqui. imagina aqui, né? Aqui a Aqui gente não tem tem dificuldade. Tem, às vezes é difícil de conseguir, tem alguns editais, aí você concorre, às vezes não. Acho que esse que é o B.O. que eles falaram, é só público, não tem aquele que incentivo privado. Não, não tem. Na aquele- França tem, eu achava isso chiquérrimo. E quando as pessoas falavam assim, eu fiz uma tese cifra, era assim, uma empresa pagou o salário daquela pessoa, Vai investir nisso. investiu em todo o material que aquela pessoa precisava para ela responder a algum problema que a empresa tinha. Então, por exemplo, eu tinha uma colega, ela era até libanesa, que fazia doutorado lá. O pessoal tava fazendo, vocês vão me ajudando com os termos aí, tá? Uma escavação, e aí tinha aquela parede da escavação de concreto assim pra segurar a terra, gente. Arrimo. Tipo um muro de arrimo, assim, uma contenção. E aí, como que era feito? Era tipo escavado, assim, com uma hélice contínua, né? E despejava o concreto lá dentro e tal. E aí começaram quando foram escavando, assim, não tava segurando. O concreto tava esquisito, não dava pega, tava bem estranho, assim. Prejuízo de milhões, né? Aí pegaram ela e falaram assim, a sua problemática tá aqui. Bem legal, né? Você já tem uma problemática, porque às vezes a problemática é o mais difícil de encontrar na pesquisa. Mas ela já tinha uma problemática pronta, a empresa pagava um puta de um salário pra ela precisava de, eu preciso de um elemento químico, um ensaio num microscópio super top, assim, num microscópio bem... O pessoal arrumava pra ela. Tipo assim, a gente não vai comprar um microscópio, mas leva a sua amostra e faz lá em Paris e tal. É o que falta a aqui. gente vai bancar. É isso que mata. E eu acho que há podia ter mais quanto aqui. anos-luz da França tá na frente da gente? Com relação a queijos e Não vinhos, tem, 1000. Não tem janela caindo no IF. Tem outras coisas caindo lá. Não pergunta não procura não. Não, a gente... Eu não tô aqui pra falar de política, mas nós tivemos cortes orçamentários e tudo mais. Eu tô sentindo que a situação tem melhorado, tem chegado algum recurso. Hoje mesmo estava numa reunião discutindo a aquisição de equipamento com as coordenações. Tem melhorado, mas acho que vai demorar. Ainda falta muito pra ficar. Nossa, eu tinha um microscópio eletrônico de varredura que eu pilotava, digamos assim, né? Eu pilotava. Eu metalizava as minhas amostras. Na França. Na França, Aqui tem uma né? betoneira. Poxa, aqui a betoneira. Microscópio eletrônico de varredura é raríssimo, né? A gente tem Em Furnas, Goiás, eu em precisava Furnas. no mestrado. Eu usei Furnas. Mas eu acho que agora a UFG tá com um polo de inovação. Tem um laboratório bem grande lá no campus Samambaia. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, infelizmente, mas meu co-orientador, na oportunidade desse congresso, veio e a gente discutindo lá, ele falou, nossa, eu estou impressionado com a qualidade dos equipamentos que vocês têm, melhor que os nossos. Isso aqui em Goiás, né? Talvez não tá tão divulgado ainda, mas... Eu quero voltar nesse concreto aqui, ó. Fala! Ele não poderia substituir o famoso concregrama, o paver, no sentido de dar permeabilidade para o pavimento? Então, tem alguns traços Talvez assim, eu sei que a questão dele hoje no Brasil seria a matéria-prima, mas igual você falou, de similares, né? Com sabugo de milho, com outros... Sim. Outros Sim, poderia. Lá na França, eles têm algumas... Não chega a ser normas ainda de construção, mas eles têm, tipo assim, boa prática da construção com cânhamo. Então, eles têm alguns traços, aí é tipo assim, o traço de piso, o traço de parede e o traço de telhado, sabe? Só que aí você tem que aumentar muito a quantidade de ligante. É aquela coisa, você não pode ter tudo, né? Você quer isolar, então você tem que ter mais vazios. Você tem que ter mais cânhamo, porque o próprio cânhamo... ele tem uns canaizinhos assim por onde passa a seiva bruta, a seiva elaborada, então
Você olha assim, às vezes ele parece um granulado compridinho e rígido, mas não, ele tá cheio de poros dentro, né? E quando vocês olham assim, não é um contato perfeito, então também tem poros de ar mesmo entre o granulado vegetal, aqui o agregado vegetal e a minha matriz ligante, né? Nesses casos onde você precisa de uma resistência maior, então você vai ter que calibrar mais no ligante. Você acha que essa resistência não daria para eu colocar ele num piso? Pois é. Eu acho pouco. Pra movimentação de veículo em cima, por exemplo. Eu acho o desgaste, muito né? A pouco. abrasão em cima dele, né? Não, ele não daria conta, não. Entendi. Mas aumentando um pouquinho a quantidade de ligante aqui, você já consegue... Não parece, né? Mas eu tenho 70% aqui de cânhamo e só 30% de ligante. Em relação a custo, você chegou a levantar isso lá? Não fiz nenhuma análise de custo. Acho que eu nem seria capaz, assim, a cal era uma cal velha que tinha lá no laboratório. O cânhamo, eu fiquei ligando para umas associações insistentemente, assim, com o meu sotaque de brasileira, bem ruim, e acho que eles compadeceram, né, assim. Ficaram com dó de mim e doaram. Não, vamos dar esse trem pra esse menino. Coitada, nem sabe falar direito. Eu fiz mais essa análise térmica, fiz uma simulação, assim, criei um modelo numérico da minha parede lá nessa cidade, inseri os parâmetros meteorológicos, os parâmetros do material, que eu determinei no material, condutividade térmica, permeabilidade ao ar, permeabilidade à água e outros, e comparei os dados que eu medi e os dados que eu simulei. Eu acho que hoje as pesquisas vão avançar muito nessa área da simulação, você conseguir ter um modelo numérico para você prever o comportamento da sua edificação. Então, você vai poder testar todas as soluções que você quiser antes de dar errado. E escolher a mais barata e a que dá mais certo tecnicamente. E acho que tem muita pesquisa, assim, nessa linha, né? Isso. Não consegui um modelo que traduzisse o comportamento do meu material 100%, principalmente com relação às transferências de umidade, que são bem mais complexas, né? As transferências de calor eu cheguei bem perto. Mas acho que tem muita coisa ainda pra avançar nisso daí, sabe? Tem que colocar essa inteligência artificial pra treinar esses treinos. Ô, Marina. Você falou que foi num congresso internacional, ele era específico de concreto? Materiais? O que ele... Era um congresso de materiais, era o Durar, da RILEM, que é uma associação internacional, só sobre durabilidade do concreto mesmo. Ah, tá. Porque eu queria te fazer uma pergunta, né, nessa questão do material concreto. Eu tive levando uns alunos lá da UNA, eu ministro aula lá de material de construção civil. Ai, adoro, meu sonho. Que ele não me escute, mas meu sonho era o Jerônimo aposentar e pegar uma aula de maco lá no IF. Brincadeira, gente. E aí, eu levei esses alunos lá na Concreto Rio Claro, nosso amigo Ronan, que estava no episódio anterior com a gente. Maravilhoso. E atendeu, né, abriu as portas da empresa lá, explicou tudo pra gente. E aí, no final, eu fiz uma pergunta pra Dandara, que trabalha lá com ele. Sim, foi minha aluna. Foi? Foi, muito querida. Eu falei, Dandara, qual que é a expectativa pro concreto, ou pra tecnologia, pra melhoria, né, do concreto armado no Brasil? Fiz pra ela e pro Ronan, e o Ronan falou assim, não, a Dandara foi no congresso... Como é que chama aquele congresso de concreto? Agora eu esqueci. Não é FEICON, não. Esqueci o nome. Ele falou esses dias o nome. Aí ela vai te explicar melhor. E a resposta dela foi o seguinte, que tudo que ela viu lá no congresso leva a gente a pensar que o concreto, cada dia, vai se tentar substituir o cimento por produtos orgânicos, né? E aí eu lembrei disso agora porque você está aqui com essa proposta, né? De usar um material orgânico, um rejeito da agricultura, por exemplo, para produzir concreto, né? A gente deixar de explorar jazidas minerais para usar um produto renovável, né? Você
tem visto isso também? Você tem visto um avanço nesse sentido? Muito. Tinha um professor lá na França, ele estudava os materiais alcali-ativados, que é basicamente com base em escória de alto forno. Assim, a pesquisa dele era basicamente com base na escória de alto forno. Então, ele pega a escória de alto forno, que é hidráulico latente, né? Não reage ali de pronto com a água igual o cimento. Mas se você colocar ativadores, vira um concreto com resistências similares ao concreto e com uma coloração até mais bonita, assim. Fica mais esbranquiçado, né? Dependendo da escória, claro. E a escória, ela é um rejeito da produção do aço, né? De construção civil, assim. Então, já existem prédios. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo um artigo, tipo assim, tem um prédio inteiro lá no Canadá que foi construído com material alcali-ativado, sabe? Então, lá as pesquisas nessa área e também na área de ecoconstrução, mas estou falando de duas coisas diferentes. Estou falando de uma coisa com alta resistência, né? Os materiais alcali-ativados com certeza vieram aí para ficar e para substituir o cimento mesmo. E também tem uma grande parte, assim, de pesquisas na área de ecoconstrução. Me surpreendi muito quando eu voltei aqui para o Brasil, que eu fui caçar um lugar para ir passear no final de semana. Achei uma cidade no Mato Grosso do Sul, que chama Costa Rica. Então, fui passear no final de semana em Costa Rica. E eu fiquei num chalé de terra. Construído de taipa, né? Pau-a-pique. No Airbnb? Era um Airbnb de taipa, juro por Deus. É uma ecopousada que tem lá. E eu, assim, eu fiquei apaixonada. Nossa, eu já chamei a Franciele, eu e a Fran somos super amigas. A gente abriu um núcleo de pesquisa agora, né, o NGMAT. E eu falei, quando você voltar, porque ela tá afastada pro doutorado, né, tá pra Portugal. Falei, quando você voltar, você se prepara que nós vamos pisar a terra juntas e construir a sede do NGMAT de pau-a-pique. Eu acredito muito nesses materiais ecológicos. Acho que se a gente não começar a mudar, o mundo vai acabar. Também, mas nós temos que mudar também. Tô igual o professor Rafael, né? Eu sou pessimista com relação ao futuro do planeta. Eu lembrei da fala do Rafael aqui, que ele falou que uma cliente queria fazer uma parede diferente. Ele falou, vamos fazer de adobe. Aí eu parei, nossa... E aí ela falou assim, tá, mas depois a gente pinta, né? Ela falou pra ele. Ele falou, não, então não vamos fazer. Você quer ou não quer, né? Mas eu acho que isso aí é o futuro, viu, gente? Anota isso daí, que acho que a gente não tem pra onde correr mais, assim. Mas tem que mudar mesmo. Nós tá no tijolo e cimento tem quanto tempo já? Nossa, e não acha nada pra mudar. Nisso os franceses estão um pouco mais evoluídos. Hater do tijolo aqui. Mas tem que mudar também, mesmo, cara. Se você for ver, estuda sobre a produção do cimento, revê lá as aulas de materiais de construção. Cara, é muita queima, é muito trabalho, é muita exploração de uma matéria-prima em abundância, sim, em abundância, mas é limitada. Então eu acho que tem que entrar alternativas, não tô falando. Gente, vamos parar de usar o cimento. Acho que nós não vamos parar de usar a brita, usar a areia, o cimento. A gente tem que pensar em alternativas. Já que a gente está falando do Rafael, acho que a gente tem que pensar também em aumentar a vida útil das estruturas, assim, pensar... Ele falou muito quando ele esteve aqui dessas fazendas que o pessoal começa simplesmente a demolir. E acho que não, acho que a gente tem que começar a valorizar mais e renovar. Eu acho que o segredo está nessa palavra, não só... alternar as nossas fontes, né? Não só energéticas, tipo energia fotovoltaica, energia eólica, mas também dar uma renovada aí na nossa cultura e tentar recuperar mesmo esses prédios. Aprender com isso, né? Aí vai a pergunta de Estocolmo. Lá vem. Porque hoje a gente não tá tentando fazer isso, é a questão financeira mesmo. A gente tá. Mas assim, eu particularmente, talvez seja, obviamente, os grandão não tá. Os grandão não tá, digamos assim. Eu te digo que tá. Talvez seja falta minha de pesquisar mais, de estar mais a fundo. Você quer ver um negócio? Por que eu falo assim, os grandões estão? Cara, pega... uma empresa grande, aí listada na Bolsa de Valor, vai lá e vê o que eles estão fazendo.
pega um relatório trimestral deles e vê o que eles estão aplicando. Você vai ver, tá, tem coisa que pode ser só um blá 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 para sair bonito na foto. Tem muito, né? Tem O marketing muito. ecológico. Mas tem coisas avançando, sabe? Tem utilização de energia renovável, Tá. tem utilização, tem otimização de processo, tem Mas e materiais? pesquisa Que é o para que- utilização desses materiais. Nós estamos falando aqui de pesquisa. Tem. Então, quando a Dandara falou para mim que foi no Ibracon. agora veio os dois juntos. Foi no Ibracon e lá ela falou: nossa, o pessoal quer trocar o cimento no concreto por produtos renováveis, por produto orgânico. Pode demorar um século? Não sei, pode. Eu fui em Feicon em 2004 e eu nunca vi aquelas casas implantadas na prática. Mas muita coisa eu vi implantado. Eu comento com os meus alunos o seguinte: em 2004, eu fui, acho que foi na Feicon, foi na feira, na SEMEC, né, na Semana de Engenharia da minha faculdade. Chegou lá, nós fizemos um curso de impermeabilização e eu recebi uma manta asfáltica luminizada. Era o lançamento da Viapol. Hoje você vê essa manta luminizada. Os caras botam. Hoje já até tá parando de usar, porque elas têm umas deficiências lá. Mas ela foi usada assim, ó, igual a água. Uhum. Ué, foi uma tecnologia lançada lá em 2004. Então, pra você, em quantos anos nós vamos sair da água pro vinho? Não, nós não vamos sair da água. Nós vamos Vai sair. a passos lentos. Nós não vamos sair da água pro vinho. Nós vamos caminhar em passos, né? Em alguns segmentos mais lentos, em outros mais rápidos. Não sei te Se falar. a ideia é boa e ela não Quanto começou tempo? em 5 anos, é porque não tem investimento, Bruno. A ideia é muito boa e não tem. Você tem 5 anos. Mas Não sei se é só isso. Eu acho que aqui no Brasil pesa muito uma questão cultural. Sim. Acho que o professor Rafael falou sobre cultural. isso no episódio, no podcast que ele esteve aqui. Você não consegue fazer uma parede de drywall pra alguém. Você está doido. vai bater cara. lá, mas isso aqui, ué, se eu Resolveu meter o pé nessa parede aqui. Não, como é que ele falou? Se eu jogar não sei o que aqui. Se eu jogar um tiro. Tipo, você Mas não as pensa, não vou conseguir pessoas- pendurar um quadro, não vou conseguir pendurar uma televisão, não é bem assim, Não né? mesmo. Tá doido. Mas acho que essa questão bateu lá dentro. cultural pesa bastante, Nossa, viu? é Acho que é por cultura. isso que a gente não vê. Pesquisa tem. Tem muito. Tem um professor na USP, ele chama Homer Savastano Jr. O cara tem milhares de artigos publicados. Ele enfia cana, ele enfia soja, ele mistura tudo quanto há de planta no concreto, meu. sabe? Mas você não vê esse concreto dele aplicado em algum lugar, assim. O cara isso quer que eu aplicar vou ver, né? concreto, o cara quer aplicar tijolo, né? E assim vai. Assim, é esse difícil negócio, conseguir mudar a cabeça Nós do comentamos brasileiro. no último episódio aqui a questão de fazer a parceria público-privada, né? Para resolver os problemas que existem no privado. Só Né? não consegue se não mudar a cultura. Esse que é o. E aí a gente É, tem que trabalhar nessa mudança bateu cultural. tristeza. igual. Até... O que você espera para o futuro na construção civil? Queria que vocês me alegrassem. É, Mas assim, Mega da virada tá aí. não tem uma. E nem tem o porquê a gente falar assim, ó. Vamos usar só painel solar fotovoltaico, porque é o ideal, vamos interromper as hidrelétricas, vamos parar de explorar petróleo. Não é assim que funciona. Mas o engraçado é que Gradativamente as coisas vão mudando, né? Bateu gatinho. pro BIM já era assim, você lembra na prefeitura? Ele fala, não, vamos deixar aqui AutoCAD só por 6 meses, depois corta AutoCAD. É só Revit. Pois é, mas olha Você não só. abriu também. Eu tô apanhando do Revit, viu, gente? Deixa registrado aqui. Por isso que eu quero participar da próxima SEMEC, eu quero dar curso desse trem. Opa! O Revit, né? Eu amo. O Revit Já pulou no... fora do nosso tema. O quê? Vai. Não é, porque eu tinha que falar. O Revit também tem a ver, né? É mudança cultural. Então, mas o Revit não está sendo implantado, cara. Há 5 anos, 10 anos atrás, Ninguém sabia. ninguém usava, não existia, sei lá, acho que não existia BIM
ninguém falava em BIM há 10 anos atrás. Hoje tem muita gente usando. Mas muita. Aí você não pode pegar um caso, né? Ah, mas em tal empresa não usa. Ah, mas tem muita gente usando, muito arquiteto. Eu pego um monte de projeto e vejo lá, falo, rapaz, isso aqui é Revit, isso aqui é Revit. Então, assim, tá caminhando, cara. Não tá parado. Inclusive, um dos escritórios que tá usando aí forte é o Lucas. O Lucas mostrou que tá usando KVisus, aquele de orçamento que a E gente... depois eu ficar enchendo o saco dele. Lucas é o Japa? É, Japa. ele tá usando KVisus, cara, bacana, hein? Então, Gera os orçamentos tudo na Falando que dá frutos sem encher o saco dos outros. Eu acho assim que a gente evoluiu pouco nos últimos 100 anos na construção civil. Mas o que nós vamos ver nos próximos 10 pode ser maior do que a gente viu em 100. Eu acredito nisso. Daqui 10 anos eu volto e a gente conversa A de gente- novo. Lembra aquele dia? Você falou que ia evoluir, não aconteceu. Voltaram pra fazer a cara de baixo. Então eu acho assim que Já vou colocar o vai, despertador aqui. vai acompanhar. Marina, a gente, no primeiro episódio nosso aqui, nós discutimos, por exemplo, produtividade, né? Eu indaguei Os esses franceses colegas muito aqui. produtivos, inclusive, assim. Eu falei para eles, vocês sabem que a construção civil, ela caiu a produtividade nos últimos anos? Enquanto você vê produtividade no agro, Enorme. só sobe. Todo ano é mais produtivo, mais produtivo, mais produtivo. E na construção civil? Baixou, caiu. Então a gente desaprendeu. A gente desaprendeu. Andou para trás. Então, assim, a gente tem que se unir para entender, né? Por que isso está acontecendo, como a gente pode. E não é se esperar, não. É nós 4 aqui, ó. Fazer a nossa parte para mudar esse cenário. Eu acho que a engenharia também foi um pouco de que antigamente era muito na tora e superdimensionada demais, né? Metia ferro, metia concreto e ia fazendo. Mas não fissurava. Os problemas de fissura lá em casa. E eu fiquei pensando assim, mas também tão esbelta essas estruturas, tijolinho de 9 pra economizar. Nossa. Sei não, deu errado, hein? Hoje tem uns engenheiros aí que tem esses. Pilar de Você é outro engenheiro. Não vou falar quem é. Antigamente durava mais, né? Tanto é que o prédio que eu estudei lá na França, do século XIII, e tá lá até hoje, infelizmente não tá habitado, mas tá só esperando ser renovado. E eu tenho certeza que serviria muito bem para uma família. Seria, assim, super habitável. Marina, outro ponto no material de construção. Que eu acho que a gente tá... Existe a palavra involuindo? Não, fala outra coisa. Andando pra trás. Andando para trás, é mais fácil, né? Nós estamos andando para trás. No último semestre, eu com os alunos lá, a gente falou de reboco. Aí, aditivo, né? Para plastificante para reboco. O colega lá começaram o debate. Ah, professor, o pessoal está usando muito Limpol, né? Detergente. Nós fomos lá, o Ronan falou, realmente, tem propriedade. Claro. Tem propriedade, né? Aí até o Ronan alertou, falou, olha, só tem um perigo ali. Tem detergentes que tem ácido sulfúrico. Isso daí rebenta com o concreto. Se tiver, aí eles se lascaram. Mas a característica é similar, né? Eu até pesquisei algumas coisas para passar para eles. Achei um trabalho solar que falava desse risco não do ácido sulfúrico, mas da queda de resistência, da porosidade, durabilidade. Ele citava isso. Mas aí que tá, temos que pesquisar, né? E aí eu vejo muita gente fazendo reboco hoje, muito assim, o trivial de obra, não está pensando muito nessa questão de o que na obra geralmente o pessoal pensa? Faz uma massa forte Tem muito Aguentar, não isso, trincar. né? para aguentar, e aí que trinca. E aí que vem a trinca. E aí a gente não tem um técnico, né, Tá pouco de argamassa. frente ali para a maioria das obras, né, no dia a dia.
Pra dizer, não é a quantidade de cimento que você vai pôr e que vai fazer não trincar. Às vezes você tá pondo cimento demais, né? Então a gente tem andado para trás em algumas coisas. E no reboco eu acredito muito nisso. Eu também. A gente parou de usar na maioria das obras cal. Eu sou muito defensora da cal. Todo mundo pensa que Parou eu de sou usar cal. Cal? Quem que usa cal? Mas é a cal que tá Deveria faltando. usar cal. Chapisco, em muitos lugares cal não usa. E principalmente, foi até bom que você pulou na minha frente, porque eu falo pros alunos lá. Cal, gente, nós estudamos a cal, mas ela tá sumindo das obras. A cal é que dá a plasticidade, é a cal que vai dar... Mas quem executa não gosta da cal, né? Se Não você fala, gosta, cara, você quer misturar a só cal, não você vai quer dar misturar lixa. o aditivo aqui da super plastificante, o cara quer o aditivo que vai plastificar a massa ali, vai dar a liga, né? Que o Vedalite. O Vedalite, famoso. O Vedalite. pessoal fala assim. Mas a maioria desses plastificantes, né, a gente vai nos livros lá de materiais, eles têm muita resistência, assim. Aditivos é bacana, mas Tem as proporções. tem as suas imprecisões. Posso ter um aditivo que esse aqui funciona bem. O outro pode ser que é só um produto no mercado. Meio uma caixa preta, assim. A indústria não que vai te você contar não- muito os bem marqueteiros, direito, assim, E eu tenho muito medo da dosagem errada também, né? É uma tampinha pra não sei quantos metros cara cúbicos faz de qualquer... isso. O cara pega o galão, blá, 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 blá. Quer que dá liga. Eu queria que esse tipo, negócio fica pau. Aí, É isso aí que acontece aquelas lajes que não seca. Que o cara fica a laje mole lá 2 dias. Aí o cara fica desesperado. O que eu fiz? Tá com aditivo. Não adianta gente, nada. não pensa que é só no Brasil, não, viu? Eu achava que muita coisa assim, isso é só no Brasil. Não, é tudo igual. Tudo igual, assim, eu sou da área acadêmica, sou engenheira, mas sou pesquisadora, né? A minha experiência no mercado, assim, é zero. Eu fiz estágio e dei aula. Acho que eu sou professora mesmo, né? E eu fui pra França pensando assim, nossa, vai ser tudo diferente, né? Vai ter dinheiro pra aquisição, não vai ter problema em obra. Muito pelo contrário, tem muitas pessoas que pesquisam porque alguém teve um problema numa obra e a pessoa tá ali pra resolver. Então não é só a nossa cultura que é cheia de defeitos, né? Eu morava num apartamento lá sobre essa questão da cultura, né? Era tudo drywall. Você tem ali uma casquinha de concreto, tudo drywall, Lá tudo dentro é drywall. tudo Tudo. Mas, cara, não tem uma engenharia acústica que a gente pensa assim, nossa, né? A norma de desempenho que fala um pouco, acho que é de 2013, se eu não tô enganada, 13 ou né? 15, acho que é 15. Famosíssimo 9001. Eu acho que não é 2013, É talvez. 15, 575, se eu não me engano. Eu tenho na cabeça que é 15, não sei. E aí, tipo, começou a falar e tal. Eles falam muito de acústica, né? O meu esposo é engenheiro acústico, que é uma formação que nem tem aqui no Brasil. E aí... você escutava tudo do vizinho e você pensa, pô, não é possível, os caras têm engenharia acústica na faculdade, os caras estão não é possível, não é possível que ninguém deu um jeito nesse problema, ninguém deu um jeito nesse problema, não é fácil de resolver, né, tem coisa que não é fácil de resolver mesmo, assim, aqui e lá. Então... Tem coisa que é por padrão também, né? Uma coisa que é de padrão alto, aí tem um isolamento, tem não sei o quê. Agora verdade. padrão baixo não tem. Nossa, mas falou aí disso, era um prédio que foi construído nos anos 70 lá e era moradia social. Não tem como. Isso Só que era na boquinha do metrô, assim. Então foi passando os anos e quem comprou foi vendendo, foi transformando em repúblicas. Era uma república que eu morava, né? vai lá, eles bebem mé também, faz. Mé, não sei. Mas, nossa, os caras da minha república, eu vou te falar, todo final de semana era festa lá. Eu falava, nossa, gente, eu vou dormir, desculpa, fica aí, que eu não conseguia acompanhar. Eu era mais velha, né? Eu era mais velha na república. Eu morava numa república, inicialmente eram 2 colombianos e uma francesa. Massa. E eu. E esses colombianos estavam na faculdade, né? Porque eles faziam engenharia aeronáutica lá. Não, o Santiago já era engenheiro civil formado e o Luiz fazia engenharia aeronáutica. Mas, gente, era uma cachaçaiada. Igual aqui, tô falando. No mundo. Gente, aonde tem pessoas
Ferrou. E de engenheiro piorou, eu acho que o estereótipo é mais concretizado Onde ainda. tem estudante, tem sofrendo. pinga. Tem cachaça, Tem que ter alguma coisa pra dar um escape, né? Não tem jeito. Não É tem muito jeito. estresse, né? Que isso, vai nascer? Marina, mas voltando pra Semec, o que a Carol pediu pra você? Nossa, acho que ela tá com dó de mim. Ela já te determinou, olha, Marina, Ainda você não. vai ficar responsável pelo curso de concreto com Cânhamo. cânhamo. Eu Não. achei, meu trabalho, assim, até agradeço o convite de vocês realmente, porque foi a primeira vez que me chamaram. Tem um ano que eu voltei, nunca ninguém me convidou pra falar do meu trabalho. Acho que eu penso assim, lá veio aquela Paz de amor. Aquela hippie falar do cânhamo, né? Não tem nada a ver, assim. Mas foi realmente o primeiro convite. Não sei se porque não tem muita aplicabilidade prática e hoje todo mundo quer que os alunos se voltem para o mercado, né? A gente quer formar pessoas que saiam empregadas e tudo mais. E não tem, infelizmente, ainda, né? Não tem tanta aplicabilidade na prática, assim. Então, foi a primeira vez que eu fui convidada. Mas Muito conhecimento obrigada. nunca é demais. Nunca é, né? Ô, Marina, mas quando você voltou, então, e aí quais são os projetos que você tem trabalhado nessa área, ou em outras de materiais? O que você tem estudado aí Nada. nessa volta? Na área de materiais, nada. Uhum. Eu voltei, fiquei 6 meses me adaptando. Foi muito difícil. Morei num lugar, morei no outro. Arruma visto do meu marido. Entende o que as pessoas estão conversando. Eu fiquei 4 anos lá e eu escutava o povo falar português comigo, eu não entendia nada. Juro por Deus, eu ficava assim, meu Deus, o que essa pessoa tá falando? Juro. Eu andava na rua e eu achava estranho, que todo mundo falava português. Eu demorei, então, assim, 6 meses, assim, pra me adaptar. Nos outros 6 meses eu já peguei um cargo de gestão que me ocupa muito. E a gente não tem muita infraestrutura de laboratório no IF para levar uma pesquisa de materiais. Uhum. Pensei em procurar parcerias e tudo mais, mas realmente não tive tempo. Então eu lancei pesquisas na área da simulação numérica. Porque você precisa da licença dos softwares e tem licença estudantil, entender um pouco de matemática e um computador. E um aluno que goste dessa área. Você né? fala, Esse aí que é o entender mais um pouco de difícil. matemática, eu já começo a ter calafrio. Gente, Nossa. só entender um pouquinho de derivada Olha parcial lá. Nossa, Só, mais nada. e vai dar Só. tudo certo. Meu Deus do céu. Aí eu lancei esse semestre um projeto de iniciação científica de construção de terra, mas aí eu falei pra aluna, eu falei assim, eu quero aprender junto com você. Tô me jogando nessa pra gente construir a sede do NGMAT. Uhum. E tô lançando uma outra agora, terminei de escrever, só falta mandar, que é como se fosse uma continuação do último capítulo da minha tese, que é em parceria com o professor Fábio, que é matemático, que eu acho que falta muito isso no Brasil e eu aprendi isso muito na França, que é a tal da interdisciplinaridade. Se você ficar Falta só em maco, você não vai pra lugar nenhum. Você tem que pegar maco, misturar que ser. fenômenos de transporte, pegar lá o físico com desempenho térmico. Vai pro agrônomo, vai pro Isso, biólogo. você tem que começar a tomar vai cafezinho com essas pro pessoas que entendem muito nessas áreas, porque senão não... É Até igual porque em- na vida Fica real é combinando. assim, né? Mistura É É igual tudo em misturado, interoperabilidade. sabe? É tudo Me misturado. conta sobre essa ideia desse laboratório que você falou aí. Como é que é o nome? A UNGMAT O que é a ideia é um desse... grupo de pesquisa, na O verdade. que significa o LG? NGMAT é Núcleo de Estudos em Gestão e Materiais. Pois é, vocês iniciaram, já tá... Isso, já existe, esse já está núcleo. cadastrado, isso. E o que ele vai fazer? Então, a ideia surgiu porque eu conheço a Franciele desde quando eu era iniciação científica. Eu tô sempre correndo atrás da Franciele. Minha vida é correr atrás dela. Quando eu fazia iniciação científica, a Fran fazia mestrado na UFG. Ela estudava projetos de alvenaria, planejada mesmo. E a gente dividia uma salinha lá na universidade, né? As meninas, nós éramos 6 meninas do projeto de pesquisa de azulejo histórico lá, na Universidade de Aveiro, e a Franciele, que usava o computador lá, ficava na obra e tal. Eu conheci a Fran aí, né, quando eu tava na graduação, e ela já fazia mestrado.
Aí eu comecei a fazer mestrado, ela foi pra Brasília fazer doutorado. Nossa. Não, ela passou no concurso aqui, eu tava no mestrado. Aí ela pediu licença remunerada, foi fazer doutorado, eu passei no concurso aqui. Nossa. Na verdade, eu fiz concurso pra Uruaçu, fiquei em segundo lugar, e por uma obra do universo eu vim parar aqui. Por sorte, foi sorte, cagada. E aí, eu cheguei, a Fran não tava, ela tava pra Brasília. Aí a Fran voltou e eu fui fazer doutorado. Ai. Você vê, ela foi. Aí ela ficou lá em casa, inclusive, assim, eu fechei lá em casa e falei, aí quando você chegar aqui, você vê o que você quer, o que você não quer ser dono, eu tô indo embora, porque igual eu falei pra vocês, foi muito rápido. Eu não tive tempo de ficar vendo o que eu ia fazer com as coisas e tudo mais. Eu fechei minha mala e fui embora, né? E aí, agora eu voltei do doutorado e a Fran foi fazer pós-doutorado. Nossa. Ela tá devendo tomar uma. Desorientando ainda. E assim, eu gosto muito até hoje, não é possível. Até hoje, eu quero tomar uma com ela. Não, eu também. Direto por mensagem, cara. Eu acho que eu substituí foi ela, então. Deve ter fez sido. Foi ela. Eu acho que foi. Mestrado ou doutorado em 2016, 17? Porque foi quando eu passei no concurso aqui. É isso aí. Ela tinha já fugido de você nessa... Foi. E aí, assim, a gente gosta de trabalhar juntas, apesar de ter trabalhado muito pouco juntas, né? E a gente se conhece a longa data, a gente se entende muito bem, e a ideia surgiu disso, na verdade. Então, vamos montar um núcleo, nós duas. Vambora! Pois é, e qual área que ela... A Fran é da área de gestão e o doutorado dela é no BIM. Ela é ótima. É ela que me deu esse gás pro BIM. Foi ela que colocou no BIM? Aí depois disso eu sou um fanático do BIM. Em fevereiro. Tomara que passe bem rápido. Não, mas ela vem, viu? É só falar que tem cerveja. Então já tá convidada. Aí quando ela chegar, você vai? Não, aí eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar mais um pouquinho. Quando você sai com licença remunerada, você tem que permanecer no campus no qual você pediu a licença e foi concedida por, no mínimo, o mesmo tempo que você ficou afastado. Se eu não me engano, né? Tem a resolução. Aí então, isso, assim. Dá tempo de fazer um episódio com nós tudo aqui. Dá. Então, eu já paguei 1 ano, né? Falta só mais 3. Mas, não, mas tá passando muito rápido, né? Mas eu pretendo ficar aqui mesmo, né? As pessoas confabulam muito, achavam que eu não ia voltar. Nossa, a pessoa tá na Europa, nem quer voltar. Ih, vai vir fazer o quê? Já tá aí. Brasileiro é bom demais. É de lá pra mais longe. Mas aí eu pretendo ficar aqui, pretendo ficar em Jataí. Eu gosto do estilo de vida de Jataí, assim. Eu vou pra Goiânia, eu entro em Goiânia e eu já fico estressada, assim. Cultura. Gente mais. Muita gente, muito trânsito, bagunçado, povo sem educação. Não que o povo seja educado, que o povo dê certo, nada disso. Mas é menos. E a pessoa vai nessa casa tomar um cafezinho, faz um pão de queijo. Tem isso ainda, sabe? Comprar fiado. Eu adoro gente que senta em cadeira de corda na calçada pra ficar fazendo nada. No ano passado, quando eu fui em Goiânia, fazia um bom tempo que eu não ia lá. E fazia um bom tempo que eu não ia em cidade grande, né? Rapaz, primeiro dia eu fui no shopping, velho. Minha cabeça tava assim, ó. Gente passando, velho. Meu olho aqui, velho. O que tá acontecendo? É aceleradaço, velho. É muito diferente o estilo de vida aqui, assim. E a França me ensinou muito isso. Não tem nada que paga uma vida tranquila, assim, não, sabe? Eles têm muito essa questão, assim, do play hard, work hard também, né? Que eu acho que eles são muito produtivos, muito concentrados no trabalho. Não responde o WhatsApp. Mas também, tipo assim, quando desliga. Sabe? Eu vou fazer uma trilha, eu vou ficar uma semana acampada no meio do nada. E eu achei que eles são muito assim, sabe? E aí hoje eu já acho que eu dou muito valor nisso, de ter uma vida tranquila. Eu não tinha carro lá, eu queria não ter carro aqui, mas não dá. Não dá. Né? A gente não tem infraestrutura de transporte nenhum, assim, acho que a Carol seria uma excelente pessoa pra falar sobre isso. Assim, quando ela vier, sozinha, a gente vai conversar tudo isso, porque ela não deu oportunidade. Como abolir os carros, Carol. Ela veio já com a agenda fechada aqui, ó. Ela tava tímida, né, coitada? Na próxima nós vamos explorar tudo isso. Assim, eu não tô falando que Jataí é uma cidade que não é desenvolvida, não tô falando isso, tô falando assim, é uma cidade pequena, principalmente quando você compara com Goiânia.
E mais tranquila, né? Eu acho que as pessoas mais tranquilas. Mas eu acho que já tem uma cidade à frente. Tipo, tem ciclovia aqui. Sim. A ciclofaixa. Eu acho isso fantástico, assim. Tem muito aluno que vai de bicicleta, tem alguns professores que vão de bicicleta. Nisso a gente tá pau a pau, já tá pau a pau com a França, assim. Tem muito tempo que ela não cresce. Mas não sei, é assunto para outro podcast. Isso aí chama o Rafael de novo. Vou parar. Eu vou falar pra você o que eu escutei esses dias. Lá no Canadá, eles têm um melhor... como é que é? Vida, como é que fala aquele... O IDH de desenvolvimento. Eles não estão pensando em crescimento. Mas é lógico, se eles crescerem pro lado, eles morrem de frio. Não adianta nada. Crescer sem qualidade de vida não faz sentido. Pra crescer tem que ter qualidade de vida. Não tem necessidade. Eu acho que nós vamos agora... Nós já estamos nessa etapa de reduzir a população. Então não tem esse negócio mais de crescer. Cada cidade tem o seu tamanho, agora vai começar a reduzir. Então, nessa redução, nós temos que pensar em qualidade. Como é que nós vamos reduzir com qualidade? Não é mais crescer. Porque crescer precisa de um aumento populacional. Mas tá certo, eu tô fazendo terapia. Tá fazendo? Você tá bem? Marcelo, já que você tá play aí, a outra pergunta da noite. Pergunta aí. da tarde da hora. Tô até tremendo. Não, pior que eu não tenho pergunta, não. Na hora aqui. Eu não tenho pergunta, não. Não, Dessa vez, não. Duvido. Eu só lembro, eu falei até... Tá mal. Eu até falei na outra entrevista, que eu lembro até hoje da primeira aula que eu tive com a Marina. Menino, eu dei aula, não lembro. Mas foi pouquinho tempo você mudou. É porque eu fiz transferência externa. Na primeira aula que eu tive com a Marina, eu peguei o celular pra mexer no WhatsApp, ela gritou. Eu gritava mexendo no muito, celular aí. Meu Deus. Aqui quem mexeu no celular. Gente, vocês têm que entender que o professor gosta, que vocês prestem atenção nele. Claro, ele é Hoje em dia eu não grito mais com celular. Não tem como competir com celular mais hoje em dia. Ou você aceita, ou você aceita. Eu fiquei em choque. Você estava à frente do seu tempo. Mas eu acho que eu melhorei, viu? Eu não sei porquê, eu tô ruim de cabeça, mas isso eu lembro até hoje. Merecia uma danada mesmo. Merecia uma danada. Eu tava errado. Mas foi engraçado. Eu gosto de passar vergonha nos alunos. Assim, qualquer dia vai dar errado, mas... Nossa, é bom, faz sem graça, os outros riem, né? Você talvez não, mas os outros riem. Bicho, eu incluí. Mas é isso, né? Agradecer a presença ilustre. Presença ilustre, o tempo cedido aí pra gente. Gente, foi muito obrigada pela oportunidade, viu? The Friends. Fala só pra The Friends em inglês. O que você quer que eu fale? Aí, qualquer coisa que eu vou Se traduzir. inscreve no canal. Isso. S'il vous plaît, merci de vous inscrire dans le channel. Cara, Que mais? Muito bem. Não sei se Likez, il faut liker. N'oubliez pas de liker cette vidéo, s'il vous plaît. o bom é que só fala outra coisa. Dizem que cada língua que você fala é uma personalidade diferente, né? Não sei se Eu é concordo. verdade. Mas muda um pouco a O voz, bom né? que ela falou que a conversa foi ruim, a gente nem sabe. Segue essa porra, Não, mas é fácil, porque merda é merda. Não, é um Tem percentual. muita coisa parecida. Deixa eu só dar um último recado. Eu tô tentando uma parceria junto com o professor Oswaldo da Universidade Federal para abrir um projeto Braftec. Foi o mesmo projeto que me levou para a França na graduação. Era para sair esse ano, porque o edital da CAPES está aberto, mas os franceses eles são bem cri-cris e eles só abrem as inscrições lá no início do ano. Então, nós estamos trabalhando no projeto. No início do ano que vem, nós vamos concorrer a um edital. Não estou prometendo que teremos no IFG bolsas de intercâmbio, mas vai existir a possibilidade. Então, se alguém tiver aí no início do curso, no meio do curso, né, até ali o 7º, 8º período, do 9º para frente já não dá mais, e sonhar em fazer intercâmbio, ou de repente, né, se inspirando aqui na minha história, falar, por que não, né? Então, começa a estudar francês, que é pré-requisito, que é provável, muito provável, que em 2024 a gente tenha um edital para mandar pelo menos uma bolsa para França. Eu acho
que é uma oportunidade assim, que mudou minha vida e eu sempre tive vontade de trazer isso pra cá. E eu acho que E pode vai mudar a vida de muita acontecer, gente. com Isso é certeza. bacana demais. Então, muito obrigada pela oportunidade. Quando foi muito acontecer, bom o você papo. volta pra contar pra gente. Porque nós vamos ficar aqui com o dedinho cruzado que isso vai acontecer. Gente, muito importante, né? Intercâmbio, conhecer novas culturas, abrir a mente, networking. Né? Falamos no último episódio, já vemos falando de vários episódios dessa importância de união, e a união parte dessa questão de network, né? E você conversar, conhecer pessoas, né? E conhecer fora do país é ampliar mais os horizontes, né? Então é isso. Muito obrigado, Marina. Obrigada, gente. Por você ter despendido seu tempo, vindo aqui. Até daqui 10 anos pra gente falar sobre as evoluções na vida. Marca na agenda aí, Zé. Um abraço. Tchau. Até mais. 10 anos, 2000.